E aí galera que curte caqueiro, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje eu vou apresentar esse caiaque aqui, vou começar uma série de análises e verificações de cada aspecto de caiaques nacionais, preferência os nacionais, e apresentar cada detalhe dos caiaques. E para começar não poderia ser diferente, um caiaque que eu tenho usado muito, que é o Barracuda Profish, a última versão que eu vou chamar de 2.1, porque o meu, aquele verde e amarelo, ele é a versão 2.0. Fiz um vídeo que vou colocar aí na descrição também, falando 1.0, meu primeiro Barracuda, um verdão. E esse aqui, hoje, eu vou fazer a análise geral desse caiaque aqui, Barracuda Profish 2.1. Então vamos lá, pessoal. O caiaque começa com uma alça de transporte, né? Aqui uma corda que é colocada aqui dentro desse manete, né? Um punho aqui para você segurar e transportar seu caiaque. Muito resistente, muito firme. Você pode pendurar o caiaque por aqui tranquilo. Isso eu faço em casa. Você amarra aqui e pendura o caiaque no teto, no armador de rede ou qualquer outro suporte, beleza? Em seguida vem esse primeiro compartimento, um compartimento grande, protegido por essa fita e esse clipe, que faz com que ela não abra. E além disso tem esse reforço aqui, né? Mais esse grampo de reforço para fechar. Aqui dentro um compartimento estanque, que você pode colocar documento, celular, outros equipamentos aqui, né? Porque eles não vão molhar. Aqui tem esse emborrachado com mais um reforço na proteção. E aqui ele tem as medidas aí na tela, tá? São essas medidas, beleza? Aqui nós temos os fincapés moldados no próprio corpo do caiaque, com 3 pontos de drenagem. Aqui a água que entrar por aqui ou por aqui, ela escorre por essa canaleta e deságua aqui, o que melhorou bastante em relação à versão 1.0. Aqui os 2 primeiros salva-varas, né? Em seguida temos esse compartimento aqui central, também estanque. Você pode colocar também documentos, celular aqui, certo? Tendo só o devido cuidado, atenção, por como ele não tem uma fixação firme aqui, não tem uma amarra, né? É apenas encostado aqui. Então você deve ter o cuidado de, quando for transportar o caiaque, não esquecer de tirar o que está aqui dentro, né? Dependendo do peso, isso aqui pode abrir e sair. Então esse é um ponto negativo de não ter uma fixação mais eficiente, apenas ser encostado, né? Então aqui, se você pescando, você pode colocar o celular, documento aqui, o que quiser, não vai cair, certo? Ele vai ficar aqui dentro e sem se molhar. Uma coisa que melhorou em relação à versão 2.0 foi essa alça. A outra alça, você pode olhar aí na imagem, ela era flexível, né? Então quando você pegava, apertava seu dedo. Então, ao meu ver, foi uma evolução. Você pode até gostar daquele outro sistema, né? Mas eu particularmente gostei mais desse modelo, tá? Um outro detalhe é o suporte de remo ambidestro. Você pode colocar o remo tanto
na esquerda quanto à direita. Qualquer lado que você escolher, você vai colocar seu remo e facilitar, agilizar a sua pescaria, beleza? O remo, ele tem um corpo em alumínio, com as pás em material plástico, polietileno também, né? Arrebitado aqui, um remo bem leve e muito eficiente, tá? Padrão comum. Em seguida temos um porta-copo e o drena abaixo do assento. Por padrão, o caiaque Barracuda Profish, todos os Barracudas, eles vêm sem um assento. Eles oferecem como acessório o assento espumado, mas também tem aquele assento elevado, uma cadeira elevada, que vocês podem ver aí na imagem, ele já com o assento elevado, o que melhora muito a questão da drenagem, você pescar, fazer uma pescaria seco, sem se molhar, né? Então recomendo demais fazer a aquisição desse assento se você optar pela opção do Barracuda Profish. Aqui tem um fixador, né, um mosquetão para fixar a cadeira com regulagem de um encosto. Eu normalmente costumo trabalhar com ele assim, em torno de 90 graus, que dá um apoio melhor nas costas, dá uma remada mais eficiente. Aqui mais dois porta-vara e aqui a fixação do encosto, beleza? Aqui para ele não ficar caindo para frente. Em seguida esse bagageiro, né? As dimensões estão aí na tela, né? Essa dimensão na horizontal e na vertical. E aqui uma liga para você fixar sua tralha, né? Sua caixa, sua bolsa. Também tá aí a imagem com você usando o bagageiro com a caixa e também o bagageiro colocando sua bolsa. Isso aqui é solto, você pode desconectar, tá? E aqui também você pode soltar para facilitar a amarração da sua carga. E fechando, nós temos aqui um dreno, né? Para eventual água que venha entrar no seu caiaque. E por fim, mais uma alça de transporte. Essa aqui é a aparência do casco do caiaque Barracuda Profish. Vocês podem ver todos os drenos, está um pouco sujo porque eu estava usando. E uma quilha longitudinal, o que melhora bastante o trekking do caiaque. Hoje, em termos de caiaques nacionais, esses caiaques da marca Lontras são os que possuem o melhor trekking do mercado, certo? Então aqui você vai remar e o caiaque vai permanecer na direção que você deseja. E podemos ver aqui o caiaque já com a cadeira elevada, né? Uma cadeira que dá um maior conforto ao caiaque. Você trabalha seco, né? Porque aqui a não ser que chova ou que você se molhe e venha para ele com água, mas de outra forma você não vai ficar molhado, certo? Aqui a forma de fixação serve em qualquer modelo da Lontras, tanto o Barracuda 1.0, o Barracuda Profish 2 e 2.1 e o Lontras Profish, beleza? Ainda falando sobre o caiaque Barracuda, eu separei alguns pontos negativos diferente ou até voltando um pouco do que eu falei lá durante a gravação no lago. E o primeiro ponto é sobre aquela cordinha onde você utiliza para erguer o caiaque, né, transportar o caiaque. Aquela cordinha ela poderia ter uma proteção, que eu já vi gente fazendo, colocar uma mangueira ali por cima, porque quando você está pescando e coloca a vara ali, que está a isca lá na ponta, muitas vezes enrosca e é uma complicação. Para quem tem facilidade de ir lá e desenroscar, né, se ajoelha, vai lá, desenrosca, solta, tá beleza, mas muitas vezes entra naquela cordinha e, moça, é um saco para tirar, né? Então ali, ou mudar o sistema mesmo, incorporar um punho como a alça lateral, ou já vi com essa cordinha, com esse material plástico que não enrosca a garateia. Então esse é um ponto que eu alteraria no caiaque Barracuda, na alça de transporte. A cadeira, são dois itens em relação à cadeira. O caiaque, por padrão, ele não vem assento, né? O assento é oferecido como acessório, que eu acho que deveria ser oferecido como um conjunto, né? Um pacote já como assento. E de preferência que fosse esse novo assento, porque
o caiaque ganha muito em conforto, né? Você fazer uma pescaria com assento mais confortável, ele é um assento largo, eu vou colocar as dimensões dele aí, a largura, né? Para você até se imaginar utilizando esse assento, né? Essa cadeira. Para mim, ele deveria ser incluso junto com o caiaque. Vai subir o preço? Então, olha pessoal, tem uma coisa em mente, quanto mais acessórios você vai incrementando no seu caiaque, o preço vai subir. Não tem jeito. Eu quero um caiaque de R$1.000, um caiaque de 800, esquece. Você vai comprar tampa de caixa de isopor, beleza? Então, se você quer um caiaque com acessórios robusto, um caiaque que tenha muitos compartimentos, muitos acessórios, vai subir o preço, vai ficar caro, né? Então, assim, para mim, aumenta um pouquinho o preço ali e vende o caiaque já com aquele assento. O ponto negativo do assento é ele não ter um sistema de escoamento de água, que eu chamo de drenagem. Então, se ele tivesse um furo ali ou uma forma de uma canaleta o que entrasse de água ali, de chuva, de um eventual tombo, você tomou banho ali, se molhou, voltou, soltou o peixe, né? Voltou para o caiaque, então aquela água ali vai ficar acumulada, beleza? Então assim, altera essa cadeira para colocar um dreno e que ele faça parte do caiaque por padrão, né? Já um acessório de série. A drenagem do caiaque, mais uma vez falando, que é o escoamento de água, a drenagem do caiaque desse Barracuda ProFish melhorou muito em relação à primeira versão do Barracuda. Só que ainda tem um ponto crítico, que é abaixo do assento, ali onde você se senta, o dreno fica um pouquinho acima da curvatura do assento, né? No corpo do caiaque. Se você colocar uma almofadinha ali, um material vulcanizado que não encharque, vai melhorar, vai ficar confortável, beleza. Com o outro assento, resolve totalmente. Só que eu volto àquela questão do ponto de drenagem no assento, no próprio assento. Então, tirando o assento, você ainda vai ter no corpo do caiaque um acúmulo de água ali. É um item a ser melhorado. E por falar de acúmulo de água, aquele porta-copo ali também deveria ter um ponto de drenagem, mesmo que fosse uma canaleta saindo ali no sentido daquele compartimento central, né? E caindo nos outros dentros. Uma sugestão aí também para melhorar nesse item, escoamento da água, drenagem. No compartimento central, como eu falei aí já, deveria ter uma forma mais eficiente de fechar. Eu também mostrei como era na versão 2.0, que era rosqueado. Entre esses dois, na versão anterior e na versão atual, eu ainda prefiro essa versão, pela facilidade. Para mim, caiaque ele tem que ser prático. Você pegou, jogou na água e saiu. Vai começar a colocar muita coisa, precisa disso, precisa daquilo. Então, para mim já saiu um pouco do que é um caiaque de pesca. Então, aquele compartimento central, na versão anterior, ela era rosqueada. Então, quando você precisava pegar alguma coisa, você parar, muitas vezes ficava apertado e você forçava ali, desrosquear, tirar, depois rosquear de novo. Então, assim, eu prefiro nessa outra versão. Eu coloco meu celular ali dentro, fechou, vou embora. O compartimento de caiaque tem que ser seguro e, ao mesmo tempo, prático, né? Girou ali, abriu, voltou, fechou. Para mim, na minha visão, tem que ser dessa forma. Outro ponto positivo do caiaque Barracuda é o preço, né? É o preço. Hoje, na minha opinião, ele tem o melhor custo-benefício. Você quer sair do barranco, quer comprar um caiaque, tá lá. É um caiaque de excelente trekking, navegabilidade muito boa, ele tem uma estabilidade boa, você vai fazer sua pescaria. Ele tem as suas limitações, né? Por exemplo, uma pessoa com 120 quilos, ela vai ficar desconfortável nesse caiaque. Na minha visão, até 90 quilos você vai bem. Já vi vídeos com gente utilizando o caiaque lontras e a pessoa tem 110 quilos. O caiaque ele vai te possibilitar sair do barranco, você vai fazer sua pescaria, atende a qualquer pessoa. Agora, se você requer algo diferente daquilo, você vai procurar o seu caiaque, né? No vídeo, comprando o seu caiaque, sabe escolher o seu caiaque, eu falei de forma geral, eu estava mostrando
as formas de você fazer a análise da sua realidade e trazer o seu melhor caiaque, né? Porque não existe o caiaque, existe o melhor caiaque para você. Você não consegue pagar caro? Então vamos procurar o mais em conta. Você precisa de um caiaque só para sair do barranco? Qualquer caiaque vai te atender. Ah, eu tenho 150 kg, então, moço, nós vamos partir para os caiaques grandes, né? Então, é isso aí, pessoal. Você, com aquela base que eu coloquei naquele vídeo, você vai escolher o seu caiaque. Hoje eu estou fazendo uma análise do caiaque barracuda exclusivamente. Eu estou colocando os prós e os contras em relação a esse caiaque. E você, com a sua realidade, vai analisar se esse caiaque te atende. Beleza? Recomendo, como eu falei, pessoas até 90 quilos, mas já vi gente com 110 quilos utilizando um caiaque menor do que ele, que é o Lontras, tá? É isso aí, pessoal. Então agora eu espero de vocês comentários aqui embaixo, dizendo se você tem um caiaque barracuda, se você achou outro ponto negativo, comenta aqui, beleza? Vamos fazer esse bate-papo em cima do caiaque barracuda. Se você não tem e tiver alguma dúvida, pergunta. Se você tem o caiaque e tiver outra dúvida ou quiser comentar, falar de pontos negativos, pontos positivos em relação ao caiaque, comenta aqui, porque essa nossa conversa vai ajudar muita gente. E vamos continuar curtindo, compartilhando, comentando, e se puder dar uma força aí, galera. O ano de 2017 eu escolhi para ser um ano independente, um ano para trabalhar de forma voltada para vocês, para o que vocês estão precisando, o que vocês estão querendo, mas eu preciso de uma força de vocês, uma contrapartida. Então acessem aí, ó, apoia.se/caiaqueiro, e lá vocês, a partir de R$2 vão poder estar me ajudando e eu produzindo cada vez mais vídeos e com melhor conteúdo, e o canal pode crescer e eu trazer novidade para vocês, beleza? E a gente continuar fazendo esse papo de caiaqueiro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!